a ideia de amortização, mas não só para vocês fazerem a parte do cálculo em si, mas para avaliar. Avaliação da amortização significa dizer se esse empréstimo vai ser ou não vai ser viável para a empresa. Avaliar a amortização significa dizer também se os pagamentos que você vai fazer ao longo do tempo vai comprometer a saúde financeira que a empresa tem. Então, assim, o nosso trabalho, por enquanto, nesse momento, é realmente avaliar e calcular o processo de amortização, que é fazer o cálculo completo. Mas a gente vai ver hoje um site, que eu já vou buscar para vocês, que ele faz o cálculo da amortização para a gente. Então, da mesma maneira que vocês viram para calcular VPL, TIR, existem sites que você só vai preencher lá e vai dar o calcular. Ele vai dar todas as prestações para você. A mesma coisa é um banco, quando você vai pedir empréstimo no banco, ele já vai dar calculado para você toda a amortização, seja no modelo Price ou no modelo saque, o que significa que você não vai precisar, no dia a dia, fazer essa conta na mão. Você precisa saber como a conta é feita para, a partir daí, fazer uma boa avaliação disso. E a última coisa antes do exemplo é o seguinte: o nosso foco sempre é tomada de decisão, sempre. O gestor, seja ele de qual área for, então, área contabilidade, economia, administração, engenharia de produção, qualquer área da gestão, você constantemente vai tomar decisões, sempre. Em níveis mais ou menos complexos, você sempre vai tomar decisão. E o que vai diferenciar você de ter ou não ter mais sucesso, ou ter ou não ter mais êxito na sua decisão, é a base que você tem de informações e uma boa análise da conjuntura que você está vivendo. Então, o que importa para vocês é a decisão, ok? Então, por exemplo, começar aqui a ver o exemplo número 1. Você faz ou você pede um financiamento de 660 mil reais, quase R$ 1 milhão, que para muitas empresas, até na nossa região aqui, não é uma coisa absurda. Você consegue financiamento disso aí sem grandes dificuldades. Mas é um bom dinheiro, é um grande dinheiro, né, que atrapalharia a empresa se fosse alguma coisa errada. Então, a pergunta inicial é a seguinte: para que eu vou financiar esse dinheiro? Qual é o objetivo que a empresa tem para usar esse dinheiro de modo que ele possa ser melhor usado, para conseguir trazer para a empresa mais retorno e mais valor de mercado? Então, por mais que vocês estão vendo agora o cálculo em si, priorizem a análise, porque ninguém vai viver só para fazer conta, concorda? Então, tentem pensar para além da conta, como é que fica a análise. Joia? Então, essa é a introdução básica para que vocês saiam um pouco desse trabalho mecânico de só calcular. Muito embora nossa matéria é para fazer isso mesmo, mas um passo à frente de vez em quando sempre é uma boa. Ok? Vamos combinar o seguinte, ó. Todo mundo está aí, vivo? Tá, né? Tentem fazer o primeiro exercício, a gente faz, corrige, vê se vocês têm algum problema ainda para fazer sozinho, a gente faz uma análise em cima dele. Terminando o primeiro, vai para o segundo, deixa um tempinho, faz uma correção e faz uma análise em cima dele. Ok? Para vocês não ficarem só com um exemplo pronto. Pega pronto, vê como é que faz, mas não sabe fazer sozinho. Ok? Vamos marcar, como aqui são só 8 pagamentos, vou marcar uns 15 minutos, aí eu já corrijo com vocês o primeiro exercício. Ok? Eu tenho aqui, e vou fazer junto com vocês no Excel, depois eu vou postar os dois. Vou postar o exercício, o texto, hoje ainda, e vou postar a resolução no Excel para vocês. Mas antes de postar, vamos tentar fazer. Eu vou marcar aí uns 15 minutos e a gente já começa a corrigir. Tudo bem? Vamos fazer uma explicação básica do exemplo para vocês fazerem. Ó, tirando aí as firulas, o que tem que ser, o que é dado para vocês no enunciado? Então, ó,
Vou fazer um financiamento de R$ 660 mil, ok? Para ser liquidado em 8 pagamentos mensais. Então, são 8 meses para pagar este valor aqui. O sistema que nós vamos calcular é a tabela SAC. O SAC é o sistema de amortização constante. Então, nesse modelo, a amortização não muda, ok? O banco vai conceder 3 meses de carência para você, lembrando que a carência, como nós vimos na terça-feira, não significa que a empresa vai ficar um tempo sem pagar nada. Não vai ser um perdão de dívida. Vai ser um tempo a mais para pagar. Mas o que ela ficaria devendo naquele tempo, ela vai pagar depois. Tá? Então, 3 meses de carência e você vai pagar nessa carência. Então, é uma carência só da amortização e não do juros. Tá? Há uma taxa efetiva de 2,5% ao mês. Então, faço uma planilha para ver o quanto eu vou pagar no fim das contas, quanto eu vou pagar de juros, tudo mais direitinho, na tabela SAC. Ok? E eu já corrijo com vocês. Todo mundo entendeu alguma coisa? Dá um oi aí para eu saber que entenderam, estão vivo. Sim. Muito bem, Não muito bem. entendeu. Então, eu já vou corrigir em 10 minutos. Como só tem gente boa aqui, ó, só tem CDF, ó. Olhando só tem CDF, consegue fazer em um tempo bem curtinho.
Calma. Deu aí? Já fiz o meu aqui. Ainda não. Dá para ver aí? Dá, mas não dá para ler nada. Vai, então tá bom.
Vamos fazer um de cada vez, viu, meu povo? Não fica muito tempo sem fazer nada. Eu aqui. Eu vou corrigir o primeiro daqui a pouquinho, que a gente tiver tudo ok. Vamos lá, pessoal. Eu vou corrigir o primeiro um. Está acabando o nosso primeiro tempo aí, para vocês depois pensarem no número 2, ok? Vou bem devagarinho para que vocês entendam bem o cálculo, depois a gente vai fazer lá outra coisa, no próximo exercício. Esse aqui para vocês entenderem depois, é a tabela SAC. Deixa eu anotar aqui para ninguém esquecer. SAC. O SAC, a função principal do SAC mesmo é a amortização constante. Então, aqui, notem um detalhe bem interessante. Existe uma amortização que é igual para todos os meses, porque o modelo, a técnica prega, e, ao mesmo tempo, tem uma carência de 3 prestações, ou 3 meses. Essa carência, ela acontece só na amortização, ok? Então, o empréstimo é de R$660 mil, para ser pago em 8 prestações, 8, aqui estão as 8 prestações iguais, com carência de 3 meses de amortização, mas com o pagamento dos juros nesse tempo. Tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: se eu tivesse pago sem carência, eu pagaria menos juros? Pagaria. Se você tivesse pago sem carência, você economizaria de juros um valor total de 49.500. Então, 49.500 que você pagou só de juros dessa carência de 3 meses. Então, significa que carência sempre é ruim? Não. Se eu não tenho como pagar a parcela cheia agora, qualquer folga seria desejável. Porque eu tenho que avaliar, eu não quero pagar essa carência aqui, quero pagar para economizar 49.500. Mas, às vezes, o dinheiro que a empresa vai usar para pagar sem carência, ele é até mais caro que esse 2,5 que eu tenho que pagar ao mês de taxa. Então, você vai avaliar quanto custa cada dinheiro que você vai ter, tanto para você pagar com ou sem desconto. Nesse caso aqui, para você pagar com ou sem carência. Então, já notem o seguinte, a gente tem que pensar para além, como estava falando antes, para além da própria conta. Ok? Bom, vamos para a tabelinha então agora. Como é que eu calculei aqui esses 3 meses de juros? Bom, o meu valor de dívida é 660 mil, que é o saldo devedor, e minha taxa é 2,5% ao mês. 2,5% ao mês é uma taxa real. É uma taxa cara ou não para vocês? 2,5% ao mês. Alguém me ajuda? Professor, pede para o Matheus que ele sabe. Matheus está aí?
Aí você ligou e foi embora. Mas não, tem aqui um chat. É caro? É caro? O seu sim é que caro ou sim você está aí? 2,5% ao mês é uma taxa cara. Taxa bem cara. Se você for calcular o ano, se colocar naquela fórmula nossa da taxa efetiva, para calcular o ano, é só fazer vezes 12, vai dar uma taxa quase 30% ao ano. É uma taxa cara. Tem taxas mais baratas e tem taxas maiores que 2,5%. Tá? Então, calculei 16.500 de juros, 3 meses, e a partir do quarto mês, quando acaba a carência, eu vou calcular a minha amortização, que é sempre igual. Como é que eu encontrei a amortização de 82.500? Como são 8 pagamentos, eu dividi 660 mil por 8. Dando 82.500, como é a tabela SAC, tudo igual. Não, 8 prestações. E a partir do quarto mês, eu vou calcular os juros e a prestação de cada mês. Como é que você calcula os juros? Sempre você pega o saldo devedor anterior, então, se eu dou no mês 4, o que eu devo no mês 3, vezes 0,25 ou 2,5% ao mês, que dá 16.500 de novo. Como eu estou pagando amortização, agora eu consigo reduzir o que eu devo. Porque se eu pago só juros, o que eu devo não diminui. E por que não diminui? Porque o que faz o que eu devo diminuir é o pagamento da amortização. Se eu pago somente os juros, você não reduz o que você deve. Então, a cada mês que passa, você vai descontar do que você deve 82.500. Então, 660 mil menos 82.500, 577 mil. Vou para o próximo mês, que é o mês 5. Como é que eu vou calcular os juros? 2,5% de 577.500. E aí eu faço sucessivamente, tá? Vou diminuindo sempre o valor da amortização no que eu devo até chegar a zero. Ele precisa chegar a zero, senão você nunca quita a sua dívida. E eu sempre tenho que somar a prestação, para calcular a prestação, sempre é a soma da amortização mais os juros. Amortização mais os juros. Ok? Aqui você tem o pagamento total de juros, está 123.750, só de juros, tá? Porque eu peguei um alto montante de empréstimo. E aqui a prestação, a soma das prestações, você chega no que vem a ser o valor do principal, mais os juros, que dá essa parcela total aqui que eu paguei ao longo do tempo, tá? Então, isso aqui é a tabela SAC. Características principais da tabela SAC. Tirando aqui a amortização, ou melhor, a carência, eu tenho que as minhas parcelas são decrescentes ao longo do tempo. Então, para quem financia um alto valor, eu posso pensar que a cada mês eu pago menos, é um esforço a menos que a empresa precisa fazer para quitar as suas contas. Ok? E por que isso acontece? Isso acontece porque quando você começa a pagar mais rapidamente o que você deve, com a amortização maior, você deve menos mais rápido, e se você deve menos, consequentemente vai pagar menos juros. Ok? Deu para entender? E qualquer redução que eu tenho de juros, reduz bastante. Se eu colocasse para 2%, ó, um chorinho de desconto, já reduz de 123 para 99 mil de juros. Então, quase 30 mil reais só de juros aí. Ok? Alguma pergunta? Pense na pergunta, que eu já vou, vai acabar, falta um minuto. Eu quero ouvir uma pergunta, pelo menos, na volta, para eu saber que vocês estão aí. Quem quer perguntar? Vou ver. Professor, fala para a Bruna perguntar, que ela também sabe. Então, o pessoal mandou perguntar para a Bruna. Falta menos de um minuto.